dia, amados irmãos. Boa quinta-feira. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na semana 3. O título da semana: a importância de se manter saudável. O versículo de orar lê Colossenses 2:20, diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitaria às ordenanças. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó, se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, Senhor Jesus, que de fato possamos ter morrido para o mundo, porque como se vivêssemos no mundo, não vos sujeitaria às ordenanças. Ó Senhor Jesus, de fato, Senhor, que bom vivemos a vida da igreja. Senhor Jesus, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e a sua vinda. Senhor Jesus, de fato precisamos nos submeter às ordenanças, porque ainda vivemos no mundo, mesmo não pertencendo a ele. Amém. Título de hoje: a vida cristã não é feita de ordenanças e mero discurso. No tempo de Paulo, surgiram nas igrejas mestres judaizantes que tinham inveja do apóstolo. Esses mestres começaram a ensinar a lei e a estabelecer regras no mesmo princípio da lei. Eles apresentavam ordenanças que proibiam certas coisas e ordenavam outras. Para eles, as pessoas que criam no Senhor deveriam seguir uma série de mandamentos. Contudo, ninguém conseguia cumpri-los, pois não passavam de meras ordenanças humanas. Quando eu era jovem, junto com o irmão Dong e alguns irmãos da igreja de São Paulo, participei de uma visita a Belo Horizonte, com a finalidade de pregar o Evangelho a pessoas de língua chinesa. Houve ali uma conferência e muitos foram salvos, sendo então levantada a igreja em Belo Horizonte, no ano de 1960. Eu era muito jovem e nunca tinha participado de uma conferência. Aquela foi minha primeira conferência. Ao retornar para São Paulo, percebi que o mundo havia perdido a cor, ou seja, eu não tinha mais nenhum interesse neste mundo. Aquilo que para mim era antes tão atraente, tão colorida, perdeu totalmente a cor. Mas nesse momento começaram a entrar em mim muitas ordenanças humanas. Passei a me comportar como um santinho e evitava lugares que tinham conteúdo impróprio e me enchia de ordenanças sobre o que fazer e o que não fazer. Isso, contudo, não trouxe grandes resultados. A vida cristã não é feita de ordenanças, como lemos em Colossenses. A lei foi feita de ordenanças, mas com a vinda de Cristo, não estamos mais debaixo da lei, da escravidão, de ordenança nenhuma. Ensinar ordenanças pode até parecer bonito, pois achamos que estamos aprendendo a ser bons cristãos. Contudo, vemos, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Nesse versículo, ascetismo indica agir com muito rigor consigo mesmo, no tocante à sensualidade e à moralidade. Querido irmão, isso não tem valor real, pois somente a vida de Deus é que nos transforma. Um pouco antes, em Colossenses, Paulo adverte: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Os meros judaizantes ensinavam que os crentes eram
indignos de adorar a Deus diretamente, trazendo um conceito de que precisavam da medição de anjos para se achegar a Ele, no caso a mediação. Isso não é verdade. Podemos achegar-nos a Deus, pois Cristo é nosso mediador e cabeça do corpo, do qual somos membros. Na verdade, a única maneira de o homem se aproximar diretamente de Deus é por meio de Cristo. Quem ensinava diferentemente disso não reconhecia a Cristo como cabeça do corpo da igreja. Somente dessa maneira, estando ligado ao cabeça, sob o ensinamento saudável dos apóstolos, é que podemos crescer na vida de Deus. As palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas nos evangelhos, não visam promover uma filosofia ou um mero discurso. O Senhor trouxe uma palavra que produz vida, e é apenas isso que lhe interessa. Portanto, as palavras saudáveis produzem vida, produzem saúde espiritual. João 6,63. Não adianta aperfeiçoar a carne com ascetismo, correções ou ajustes. Jesus não veio trazer um discurso bonito para que o aplaudissem. Pelo contrário, suas palavras escandalizavam os judeus, pois ele dizia que sua carne era verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida. O Senhor Jesus não estava na terra para promover um discurso bonito ou uma bela filosofia. Ele estava interessado em dar a vida pelos homens. O importante é viver e não discursar. A palavra não nos foi dada para termos um bonito discurso, mas para ser vivida por nós. É uma questão de vida, de produzir a piedade em nós. Pergunta: o que de fato transforma o nosso viver? Amém por essa palavra, né, amados? O versículo do Oralê fala que se morrestes como Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Amados, aqui nós precisamos fazer uma pequena análise sobre esse versículo, no sentido de que o sentido desse versículo está falando sobre a questão das ordenanças sobre a graça. Ou seja, nós fomos salvos pela graça. A graça nos liberta dos rudimentos do mundo, nos liberta dos preceitos humanos, né? Nos liberta de tudo isso. Mas a religiosidade, o alto padrão, o ascetismo dos homens, muitas vezes levanta ordenanças. Assim como o livro de Gálatas é recheado desses pontos, desses parâmetros. Olha só, nós devemos nos sujeitar às ordenanças em um sentido social, em um sentido humano. Ou seja, nós vivemos num país, esse país tem a sua legislação e as suas legislações têm as suas ordenanças. Então, a essas ordenanças nós devemos ser o quê? Sujeitos. Não roubar, não matar, né? Não infringir a lei, seja ela civil ou de código de trânsito, ou entre outras coisas. Para que isso fique bem claro entre nós sobre esse assunto. As ordenanças na leitura de hoje está falando justamente sobre a maquiagem que a religião ela causa e ela produz no crente. Nós vemos aqui o relato do irmão, provavelmente aqui é o irmão Pedro, né? Que foi a essa conferência lá em Belo Horizonte, ou seja, saiu de São Paulo para Belo Horizonte, e lá ele participou da sua primeira conferência. Essa conferência era para irmãos de língua chinesa, né, que moravam ali nas redondezas de Belo Horizonte. Afinal, o irmão conta que muitos ali foram salvos, e quando ele chegou em São Paulo, ele chegou com uma percepção totalmente diferente. Ele cita que o mundo para ele já não tinha mais cor, então ele se revestiu aí de uma espiritualidade demasiada, e o que acontece é que ele
autoconfeccionou sua própria religião. Evitava lugares, né? Se esquivava de uma coisa, de outra. Então ele se tornou aquele irmão cabeção, aquele irmão espiritual, né? Mas a leitura de hoje vem nos falar que não precisamos de nada disso. Inclusive a pergunta diz assim: o que de fato transforma o nosso viver? Ora, o que de fato transforma o nosso viver é a piedade, é expressar a Deus na carne. Mas para que eu possa expressar a Deus na carne, eu preciso estar permeado com a vida de Deus em meu espírito. Nós temos a palavra saudável, a palavra profética, e nós temos muita comida espiritual, nós temos a vida da igreja, a vida também comum do lar. Nós temos as reuniões de grupo familiar. Claro, no momento a gente não está tendo acesso a essas reuniões, mas logo, se Deus permitir, a gente vai voltar. Mas o que eu quero falar, irmãos, é que quanto mais a gente se alimenta do Senhor, a gente vive por essa vida. João 6,63 fala que Jesus dizendo que a carne dele era a verdadeira comida e o sangue verdadeira bebida. Isso para contrariar os sábios, quebrar o formalismo, quebrar as ordenanças. Amados, de fato nós precisamos que a vida do Senhor esteja permeada no nosso ser para que a gente possa expressar. Isso realmente é o que muda o homem, de dentro para fora, não de fora para dentro. Então que a gente possa rejeitar formalismo, ordenança, e nós possamos abraçar a graça. Ó Senhor Jesus, qual era o interesse do Senhor? O interesse do Senhor era em dar a vida dele pelos homens. O importante é viver e não discursar, ou seja, não discursar. Amados, que nós possamos viver de fato a vida do Senhor. Amém.